Exemplo, meus amados, nós vimos aqui dois senhores. Quando se fala em senhor, se fala em servo. Porque ninguém consegue ser senhor de si mesmo, ao menos em condições normais. Quando se fala em servo, se fala em senhor. Porque ninguém consegue ser servo de si mesmo, ao menos em condições normais. Então, o senhor precisa de servo. Servo precisa de senhor. E aí a pessoa começa a pensar assim, rapaz, qual desses dois senhores paga a pena eu servir? Sei lá, os dois me oferecem muita coisa. Tem um camarada aí que me oferece tudo, rapaz, caminho largão, bonitão assim. Rapaz, mas é vida boa demais. Mas lá no final lá tem um abismo lá que o outro daqui me oferece uma vida, não me promete que eu nunca vou ficar doente, não promete que eu nunca vou morrer, não promete que eu não fico pobre. Rapaz, nunca me promete que eu nunca vou sofrer desemprego. Mas lá no final tem salvação. Espera aí, qual dos dois eu vou servir? Eu vou procurar ser de uma clareza tal, irmãos, que nada ficará obscuro. Olha só, é fácil de saber, no final os irmãos vão saber exatamente qual destes dois senhores paga a pena servir. Primeiro exemplo, vem de Gênesis capítulo 4 e a figura aqui é Caim. Caim embarca na canoa furada do homicídio de Satanás, praticando o primeiro homicídio de que se tem notícia na face da terra. Serviu a Deus, serviu a Satanás na integridade. Serviu do jeito que o diabo gosta. Matar, destruir. Ok? Deus chega para Caim e diz: Caim, cadê seu irmão? Eu não sei. Eu não sou guardador do meu irmão, mas... Deus então dá um nomezinho para Caim, que hoje não é possível transmitirmos esse nomezinho para ninguém, porque é perigoso levar um carinho bem desagradável. Vagabundo serás. Caim agora fora do jardim, vagabundo, expulso de lá. Os irmãos estão pensando que Satanás foi lá tocar os ombros de Caim e dizer: Caim, meu amigo, você me serviu do jeito que eu queria. Você foi fiel a mim, rapaz. Você fez o que eu queria que você fizesse. Como você foi fiel a mim, Caim, eu agora vou ser fiel a você. Eu vou te dar outro jardim, Caim, não se preocupa. Vou te dar outro paraíso, Caim, porque você foi fiel a mim, Caim. Satanás fez isso? Fez ou não? Não. Por quê? Porque ele não é fiel aos que lhe servem. Segundo exemplo, vem do primeiro livro dos Reis, no capítulo 4. No capítulo 4. No capítulo 5, melhor dizendo, é a figura que é Geazi. Geazi, um menino serviçal, bondoso, mas a natureza pecaminosa estava lá dentro dele. Um dia está lá ele dentro do rancho do profeta Eliseu, escuta o barulho de uma carruagem, corre para dentro, profeta, meu senhor, tem uma carruagem aí na frente, um camarada vestido bonitão, assim, fardado, um generalzão aí, que disse que veio para o senhor curar ele, que ele está leproso. Eu conhecia aquela região lá, na época que dava de fazer em 3 dias de carruagem. E diz-nos a Bíblia que eles levaram 10 mudas de roupa para trocar, dá para ver o estado terrível e podre deste general, porque a cada momento tinha que trocar aquela roupa, porque ele estava completamente podre.
porque o nome científico da lepra é hanseníase. E não dá para imaginar que alguém trocasse uma roupa naquela condição e acabasse guardando. Então, muito provavelmente, jogava aquilo fora. Muito bem. O general chega na frente da casa do profeta. Na cabeça dele, alguém iria recebê-lo com muita honra. E o profeta se limitou a mandar ele tomar banho. Tomar banho mesmo. Geazi, fala para esse general aí que vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e ficará curado. E aquilo entrou nos ouvidos do camarada como uma bomba. Eu me mergulhar nesse rio nojento, barrento, eu tenho uma bana e farpar lá na minha terra, rios límpidos. O que é isso? Já estava ali mesmo, né? Desceu. Começou a reclamar. O moço chega para ele e diz assim: "Ô general, o senhor desculpe, mas se o profeta tivesse pedido para o senhor subir o morro do Cristo de joelho e de ré, o senhor ainda ia para Sará." Não é? Linguagem figurada. Se ele tivesse pedido uma coisa tão difícil, o senhor ia. Mas só mergulhar isso. Tá bom. Ranzinzando, mas mergulhou. Abreviando a história, no 7º mergulho, sua pele estava como pele de menino. Toda aquela bagulhada, ouro, joias, pedras preciosas, a dádiva que ele levou para o profeta. O profeta dispensou tudo aquilo. Para ele não tinha valor nenhum. Ah, mas o Geazi, não. Rapaz, esse meu senhor não deve estar bem. Que isso? Se pensar uma coisa nada dessa aí, eu tenho que dar um jeito de botar a mão nisso. Entra na canoa furada de Satanás para mentir. Corre atrás da carruagem, chega lá e diz: "Ô general, o meu senhor aí, sabe que chegou umas visitas lá em casa e ele mandou perguntar se eu pode dispensar alguma coisa para mim levar para nós hospedar o pessoal lá?" "Claro, claro!" Cheio de dívida moral, não é? Pega aí. E encheu as sacadas e coloca nos ombros de Geazi, e Geazi vem embora. E quando ele vai chegando perto do rancho, ele escuta uma voz assim: "Geazi?" Ih, rapaz, sujou. Nossa, eu estou perdido. "Geazi?" "Pois não, senhor, estou aqui." O profeta olha para ele e diz assim: "Geazi, onde é que você foi, Geazi?" Eu nem saí daqui não, senhor. Eu nem saí daqui não. O profeta olha para ele e diz: "Eita, menino bocó, meu coração foi com você, Geazi." "Ô Geazi, eu sei onde é que você foi." Irmãos, antes de Geazi chegar no rancho, a situação dele era tão complicada, psicologicamente falando, emocionalmente falando, era tão complicada, que parece aqueles irmãos que estão cheios de culpa na igreja, e quando ele chega na igreja, ele vê um grupinho conversando, para ele já é sobre ele, já estão fofocando, já estão sabendo, já viram, não sei o quê. Olha lá, já estão falando, e tem que ser de mim, não é possível aquilo. E ele perde a paz, porque ele está coberto de culpa. Aí o pastor levanta assim e diz assim: "Irmão, no final do culto, o irmão fulano de tal, fica aqui com um instantinho, porque eu preciso falar com o irmão um pouquinho." Meu Jesus, ele perde a paz, dá sarampo, varicela, catapora, dá urticária nele. Rapaz, ele não consegue escutar mais nada. Você assim: "Pronto, estou perdido. Eu fui para a chapa, velho." Moço, quando é no final do culto, o pastor chama ele e diz assim: não é que nós vamos fazer um mutirão de trabalho aqui na igreja e eu preciso de uma mãozinha sua no final de semana, é possível?" Aí ele faz assim: "Ufa, nossa,
Essa foi por pouco. Tenho que me cuidar mais. Rapaz, que eu pensei que era aquele negócio lá. O pastor não está nem sabendo daqui. Era a situação de Geazi. No quartel, quando eu estava no quartel, tinha uma frase que se dizia assim: coronel, quando chama soldado, ou é serviço ou cadeia. Porque para mais nada coronel chama soldado. Tem razão, mas nenhuma. Então, ou é para dar serviço, ou é para ser preso. Essa era a situação de Geazi. Mas quando ele chega lá e diz: rapaz, meu coração foi com você. Eu sei, você foi, Geazi. Autoridade concedida, conferida a Deus, ao profeta, era tão grande que ele olha para o menino e diz: olha aqui, Geazi. Agora há pouco nós tínhamos um menino cheiroso e um general leproso. Agora nós temos um general cheiroso e um menino leproso. Pega para você a lepra na mão. E diz-nos a Bíblia que o menino ficou completamente coberto da lepra. Cheio de chaga, perdido. Os irmãos estão pensando que Satanás foi lá e disse assim: eita, Geazi, você entrou na minha, meu. Você mentiu do jeito que eu queria. Você me serviu com integridade, Geazi. Agora fica tranquilo que eu vou te curar. Eu vou te mandar um monte de enfermeiros, médicos, especialistas para tratar você, Geazi. Não se preocupa não. Eu só não posso te mandar tomar banho lá no Jordão não, porque eu não manjo daquele negócio lá. Lá não dá para te mandar, porque você vai tomar banho lá, não vai sarar. Que lá não sei. Mas bens materiais, uma casa boa, tratamentos médicos, hospitalares, isso eu vou te garantir, porque você foi fiel para mim, Geazi. Satanás fez isso? Não. Por quê? Porque ele não é fiel aos que lhe servem. Não é mesmo. Alô? Alguém aqui está servindo ele de alguma maneira? Cuidado. Ele não é fiel aos que lhe servem. Estou provando aqui. Ele vai te jogar no fundo de um poço e vai rir esse empolpão. Cantou tanto contra mim, louvou tanto contra mim, pregou tanto contra mim. Vai estar lá estendido, mas você é bobo mesmo, né? Oh, se eu for acreditar em mim, eu já fui expulso de lá por causa disso. Satanás não é fiel aos que ele serve. Olha lá. No final nós vamos dar a oportunidade aqui para aqueles que querem trocar de patrão. E quem quiser trocar de senhor aí, vai se preparando, que no final você vai trocar de senhor, sim. Terceiro exemplo, vem de Atos capítulo 5. A figura aqui é o nosso irmão Ananias. E quem mais? E Safira. Inventa de mentir para o apóstolo. Num negócio sujo que fizeram. Ananias chega, dá uma olhadinha para o apóstolo. Nossa. O apóstolo olha para ele e diz assim: moço do céu, não foi para mim que você mentiu, não. Você está doido. Você mentiu para o Espírito Santo. Ele, bum, caiu fulminado. Chegou Safira, com a mesma conversa mole que tinha embarcado na canoa da desonestidade de Satanás. Safira, o que aconteceu? Com meu marido. Buf. Você já imaginou se todo mundo que mentisse hoje morresse? Nossa. É melhor não falar, né? É melhor nem pensar nisso, né? Mas que todo mundo entendeu. Muito bem. A família de Ananias e Safira entra agora num poço sem fim de necessidade. O casal morreu. Os irmãos estão pensando que